os preços das coisas cada vez mais caros. Preço do aluguel das casas, preço dos alimentos, preço dos combustíveis, preço das passagens aéreas, um bocado de coisa aumentando o preço. E vamos falar novamente sobre isso. Eu tenho vários vídeos aí falando sobre a inflação, que as pessoas não estão percebendo que está acontecendo no Brasil, a situação dramática que nós estamos a cada dia que passa, o brasileiro, na verdade, né, está enfrentando. Além da inflação, tem a questão do desemprego, que é terrivelmente alto. 15 milhões de pessoas desempregadas e 6 milhões de pessoas que desistiram de procurar emprego também estão desempregadas. Se você somar 15 milhões de pessoas desempregadas com mais 6 milhões de pessoas que deixaram de buscar o seu emprego, né, deixaram de procurar emprego, vai dar 21 milhões de pessoas desempregadas. Um absurdo. Vamos ver o que diz a matéria aqui em relação a isso. Vamos ver. Avião, plano de saúde, escola privada. Brasileiro abre mão de benefícios para viver ou para conviver com inflação e desemprego. Contra a melhora no bem-estar da população, pesam desemprego, inflação, queda de renda, né, dinheiro, salário, dificuldade de voltar ao mercado de trabalho. Viajar com a família. Estou lendo a matéria, né, gente? De viajar com a família. Quem não gostaria de viajar com a família? Trocar de carro. Quem não gostaria de trocar de carro? Apesar que o pobre nem carro tem. Ou, se tiver um carrinho, que nem eu tenho, né? Um 2001 que eu paguei, o último IPVA desse ano. A partir de 2022 não pago mais IPVA desse carrinho que eu tenho. Mas não tá dando, não tem nem como pensar em trocar de carro. Porque não está tendo condições nem de colocar gasolina nele. Eu preciso fazer a manutenção dele, estou esperando sobrar algum dinheiro para fazer algum tipo de manutenção dele. Banco quebrado, tem que trocar vela, tem que trocar um monte de coisa. Lógico que não dá para fazer tudo de uma vez, né? Eu tenho que escolher no Unidunité para saber o que eu vou fazer primeiro. Então, viajar com a família, trocar de carro, investir em um negócio próprio ou colocar os filhos na escola particular. Muita gente está tirando os filhos das escolas particulares e colocando um filho na escola pública, porque não tem condições mais de pagar escola particular. Eu vi muita gente fazendo isso. Planos como esses sempre fizeram parte do cotidiano das famílias brasileiras. Mas ter que abrir mão deles tem se tornado algo ainda mais frequente no Brasil, as famílias brasileiras. Enquanto o país comemora o avanço da vacinação para conter os efeitos trágicos da Covid-19, é preciso contornar os problemas que a crise sanitária agravou. Por que agravou? Porque o Brasil já estava numa situação, o povo brasileiro já estava numa situação deplorável. Sempre teve, né? Só que cada vez aumentou, né? E agora, com a pandemia do coronavírus, a crise financeira do povo extrapolou todos os níveis estratosféricos que você possa imaginar. Nesse contexto, contra a melhora no bem-estar da população, pesam desemprego, inflação, queda de renda e dificuldade de voltar ao mercado de trabalho após períodos mais longos sem ocupação. De acordo com uma sondagem do Instituto Locomotiva, feita a pedido da Folha, que foi que fez aqui a matéria, essa realidade tem levado a um corte no orçamento, né? Um corte de orçamento após o pior da pandemia. Entre os entrevistados, 26% das famílias disseram que precisam deixar de ter plano de saúde individual ou reduzir o uso. Além disso, 14% não conseguiram mais pagar
mensalidade escolar dos filhos e tiveram de transferir as crianças para a rede pública, que é o que eu falei. Muitos, 14%, 12% não tem mais trabalhadores domésticos, mandaram embora diaristas, faxineiros, e 52% desistiram de trocar de carro. E aí, mais desemprego das pessoas vulneráveis, né? Pessoas que trabalhavam fazendo faxina, empregada doméstica, muitos da classe média alta, classe média ou ricos. Ricos não, né? Os ricos não tem dinheiro de sobra, então não sofrem. Os ricos mesmo, de verdade, não sofrem. Os milionários, bilionários não sofrem nessas crises, nunca sofrem. Quem sofre mais é classe média alta, é mais ou menos esse nível aí. Quando olham para o futuro, os entrevistados que tiveram de sacrificar um bem ou serviço também parecem pessimistas. 50% deles dizem crer que não devem conseguir voltar a pagar por uma escola privada no ano que vem, de 2022. 50%. 49% deles não se imaginam usando um plano médico particular. 49% deles não conseguem, né? Não se imaginam mais usando plano médico particular, vão ter que usar o SUS. 56% não se vêem viajando de avião, porque não dá para pagar, as passagens aéreas estão caras agora. E 85% deles devem ficar sem frequentar restaurantes, porque não está fácil, né? Não tem dinheiro para quase nada. Será que os políticos estão assim? O judiciário, os donos de mídia, TV, Globo, SBT, os donos de igreja, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, os generais, os donos de banco, os presidentes da Petrobras, Eletrobras, Caixa Econômica, Banco do Brasil, esses caras das estatais federais, estaduais, os governadores e vices, prefeitos e vices, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos. Será que esse povo todo aí tá com dificuldade? Responde aí embaixo. O Instituto ouviu por telefone 1.820 pessoas de todas as faixas de renda, em 72 cidades de todas as regiões do Brasil. Para além das perdas de vidas, a pandemia afetou, sob diferentes aspectos, a sensação de bem-estar dos brasileiros, reforça Renato Meirelles, presidente da Locomotiva, que fez a pesquisa. A crise abalou dois elementos fundamentais para a retomada econômica: a confiança e desejo do povo brasileiro. O brasileiro já não está mais seguro em relação ao seu futuro e acaba adiando sonhos e não fazendo tantos planos. Em vez disso, aperta o cinto, né? E se contenta em sobreviver no Brasil, em sobreviver nesse país. Essas dificuldades refletem a queda acentuada do padrão de vida no ano passado. Segundo o FMI, Fundação Monetária Internacional, que é maçônica também, que gosta de emprestar dinheiro para os países ditos pobres como o nosso, o PIB, Produto Interno Bruto, per capita do Brasil, uma das principais formas de medir o bem-estar da população, recuou de 15,450 em 2019 para 14,916 em 2020, pelo conceito que considera a paridade do poder de compra das moedas locais. Uma coisa também incrível, o real não vale mais nada. O valor é abaixo aos países, né? O valor é abaixo de países da América Latina, como o Chile, que tem 23,366. A Argentina, nosso país está abaixo do Chile, nessa questão do PIB, né? Da Argentina, do México. Meu pai, daqui a pouco só não estão abaixo da Venezuela, né? Do resto aí, pelo jeito. Com o resultado, o Brasil caiu para a 85ª
quinta posição, 85, entre os cerca de 195 países para os quais há os dados na questão do PIB, né? Questão da confiança. Em 2014, quando o país registrou o valor mais alto do PIB per capita, 15.800, estava na 76ª posição no mundo, número 76, 76ª, acho que é assim que fala, número 76, e hoje está no número 85, caiu 9 posições em 7 anos. A CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, estima que a recuperação do padrão de vida este ano não deve ser suficiente para superar essa perda, mesmo com a estimativa de alta de 5,3% no Boletim Focus do Banco Central. Para a entidade, o PIB per capita deve crescer 4,5% em 2021, apesar de um otimismo, quanto ao reaquecimento do comércio e dos serviços. Com o avanço da vacinação, a pandemia deixará marcas também na vida financeira do povo brasileiro, avalia o economista-chefe da CNC, Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, Fábio Bentes. Há um agravante que pode levar ao adiamento dos planos, financiamento com aumento de taxa de juros. A Selic tem aumentado toda hora, diz Bentes. A expectativa é vermos os juros básicos, que é a Selic, hoje em 5,25% ao ano, chegarem a 7,5% este ano de 2021, até o final do ano, o que prejudica a parte do consumo que depende de tomada de crédito. Se você quer pegar empréstimo, se você quer usar cartão de crédito, se prepare, porque a taxa Selic deve chegar até o final do ano em 7,5%. Então quem compra a prazo, empréstimo, faz todas essas coisas, cartão de crédito, e deixa de pagar as contas no dia, vai pagar juros caríssimos. E eu acho que vai aumentar mais ainda a Selic, gente. Dizem que eles estão fazendo isso aí para inibir mesmo as pessoas comprarem a prazo, para a inflação não aumentar mais ainda. Porque a inflação já está fora de controle. Faz tempo, né? O último ano foi de mudanças radicais para o empresário Leonardo Agostinho de Brito, de 31 anos. No começo do ano de 2020, ele se preparava para inaugurar seu terceiro restaurante no Rio de Janeiro. Quase um ano e meio de pandemia depois, Brito acabou desistindo de inaugurar a nova casa, que funcionaria dentro de um shopping. Sócio na Pizzaria Cobre, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, ele deve transformar uma hamburgueria do grupo em apenas delivery, quer dizer, entregue, e alugar parte do espaço atual do restaurante para serviços de entrega, tudo delivery, né? Tipo iFood. Ainda estamos nos adaptando. A nossa ideia é sublocar um espaço na loja e fazer uma central de delivery com cozinhas funcionando 24 horas, afirma o homem. O carioca também faz as suas contas, né? Faz contas de como os efeitos da pandemia mudaram seu cotidiano. Teve de trocar de carro para um modelo popular e usado. Tinha um zero, teve que trocar por um usado e popular. E foi preciso fazer empréstimos para as contas fecharem. Também fizemos uma reforma no restaurante, pois sentimos que o público está com menos dinheiro e só sai de casa para ter uma experiência completa, que compense o investimento. Ninguém está saindo de casa para comer só uma pizza. Meirelles lembra que, apesar do avanço da vacinação, a pandemia não acabou e o cenário de incerteza continuará pressionando a economia. A classe média, que é o motor de consumo, está na defensiva e cortando gastos. Classe média, não está fácil não. Os dados de alguns setores ajudam a contar esse movimento,
Com a pandemia, as escolas particulares perderam em torno de 1/3 das matrículas no Brasil. Segundo o relatório da empresa especializada em gestão escolar Habit, a consultoria estima que 2.700.000 estudantes tenham deixado o ensino privado entre setembro do ano passado, 2020, a março desse ano de 2021, e que as instituições mais afetadas foram aquelas com até 180 alunos. Um desses alunos é a filha do ajudante de obras Marcelo Carmo, de 48 anos. Sem trabalho durante os primeiros meses da pandemia, Carmo não conseguiu manter o aluguel da casa em que vivia com a mulher e a filha. O casamento acabou e as duas se mudaram para o interior fluminense para morar com parentes. Marcelo foi parar, sabe onde? Na rua. Foi morar na rua, gente. O cara foi morar na rua. Um ajudante de obras. Reportagem recente mostrou o aumento de número de famílias brasileiras em situação de rua após terem sido despejadas. O movimento ocorre no mesmo momento em que o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, vetou integralmente o projeto de lei que proibia a expulsão de imóveis durante a crise. Então, o Bolsonaro vetou esse projeto que não deixava as pessoas que moravam em aluguel ser despejadas. Daí ele vetou e aí as pessoas tinham que pagar o aluguel. E aí foram despejadas. E muitos brasileiros foram morar na rua. Abre aspas, minha sorte foi conseguir morar depois com um amigo. Não é muito, mas é melhor do que nada. Antes, o plano era pagar a escola da nossa filha, para que ela tivesse mais chance no vestibular. Agora o plano é sobreviver até o dia seguinte, conta Carmo, o ajudante de obras. Ele vive de pequenos bicos enquanto tenta recuperar a antiga casa. Um outro estudo do IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que quase todas as faixas de renda tiveram alguma queda real, já considerada a inflação, em seus rendimentos habituais no primeiro trimestre desse ano, janeiro, fevereiro e março. Eles tiveram essas percas. As maiores perdas se deram entre as famílias da classe média baixa, com rendimentos até pouco mais que R$4.000 por mês, a família inteira. No ano de 2020, os procedimentos médicos com plano de saúde, como consultas, exames e terapias, caíram 17,2% na comparação com o ano anterior, segundo a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Já o número de beneficiários no trimestre encerrado, em junho, abril, maio e junho, era de 48.200.000 pessoas, né? 48.200.000, alta de 2,3% em relação ao início da pandemia, mas ainda é um patamar abaixo de antes da crise de 2015 e 2016, embora o setor apostasse em uma recuperação mais rápida. Ao mesmo tempo, de acordo com a PNAD contínua do IBGE, os trabalhadores em serviços domésticos tiveram queda de 6% em seus rendimentos habituais no trimestre encerrado em maio. Além da queda da renda, o cenário atual combina com desemprego em alta e mais inflação, né, mais preços altos, que destrói o poder de compra das famílias. No caso do desemprego, a taxa de desocupação no trimestre encerrado em maio foi de 14,6%. Isso corresponde a 14.800.000 pessoas buscando trabalho no Brasil. Também segundo a PNAD contínua, abre aspas, o dinheiro da rescisão deve durar por mais 6 ou 8 meses, conta o engenheiro especialista em automação Kleber Albino, de 41 anos de idade, que entrou para estatísticas de desemprego. Ficou desempregado há quase 1 ano e meio, trabalhando em uma empresa terceirizada de autopeças
há pouco menos de uma década. Ele foi cortado quando a crise causada pela pandemia bateu com força na indústria. Até pensamos em montar algum negócio, mas os amigos que tinham um restaurante acabaram quebrando. Ele, que fazia planos de trocar de carro e de viajar ao sul do Brasil com a família, de repente passou a cortar despesas e esperar com apreensão pelas entrevistas de emprego que não apareciam. E quando aparecia alguma vaga, era por um salário muito inferior. O engenheiro agora faz um curso de formação técnica para aumentar as chances de de se recolocar no mercado de trabalho. Às vezes falam que sou preparado demais. Passou um dinossauro aí gritando. Às vezes falam que sou preparado demais para a vaga, ou que não tenho a formação que eles querem. Falam que o cara é preparado demais para a vaga, hein? Quer dizer, que quer uma pessoa inferior, né? Para pagar menos, né? O contingente de pessoas subutilizadas no Brasil, que são aquelas desocupadas, subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas ou na força de trabalho potencial, eram de 32 milhões e 900 mil pessoas no trimestre até maio. Já a inflação oficial do país, pelo IPCA, índice de preços ao consumidor amplo, bateu em 8,99%, 9% em 12 meses até julho. O índice tem sido puxado sobretudo por alimentos e pela conta de luz mais cara, já que além do desafio de recuperar os efeitos da pandemia, o país ainda enfrenta uma crise hídrica que aumenta os custos de energia. O vídeo ficou longo, mas eu quis trazer toda a matéria porque eu achei interessante. Isso é a realidade do povo brasileiro. Infelizmente, uma situação cada vez mais deplorável, mas as pessoas ainda não viram nada, porque isso deve ficar, infelizmente, pior, porque eles vão aumentar mais o valor dos impostos, os alimentos vão aumentar mais os preços, conta de energia, e eu não sei, né, desemprego, não haverá emprego para todo mundo, né, eu não sei, só o povo se lasca. Mas o que é mais importante para a gente encerrar esse vídeo é que nossos políticos estão bem, com seus altos salários, seus privilégios, sua família tranquila, farta de alimentos na sua geladeira, nas suas comportas, nos seus armários, com a saúde bem cuidada, pagos com os nossos impostos, com convênios médicos nos melhores hospitais, com os melhores atendimentos e os melhores médicos e tratamentos e remédios, viajando o Brasil inteiro, pago com o nosso dinheiro, nossos impostos, Brasil inteiro, o mundo inteiro se quiser, né? E assim colocando combustível no carro, sem dor de cabeça, se o preço do combustível está caro. Essa é a vida dos políticos. Qualquer um, de esquerda pró-Lula, direita pró-Bolsonaro, centrão, judiciário também tranquilo, donos de mídia, donos de igreja, donos de banco, só o povo se lascando. E os microempresários, médio empresários também, né? Que não tem um dinheiro que os grandes empresários bilionários, que têm o apoio político, né? Que tem força porque tem muito dinheiro, né? Tem a ajuda do sistema político. Felizmente, os microempresários e médio empresários estão aí numa situação deplorável também. Até quando o povo vai ficar brigando por político? O povo devia se unir e um ajudar o outro. Aí sim mudaríamos esse país, mudaríamos a situação das famílias. Dividido é isso, que é tudo que eles querem, né? Se o povo vai ficar desempregado, com fome, vai morrer nas filas dos hospitais, o sistema político não está nem aí. O importante é eles estarem tranquilos, bem de vida. Fui!